Oi, bem-vindo ao Adorescente, hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E acabou! Fica por aqui o Adorescente dessa semana e nós terminamos com a leitura de duas bem-aventuranças. Eu resolvi reuni-las aqui para você. A primeira, versinho 7 do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E o outro, você pode acompanhar, olha só, para a gente fechar. Bem-aventurados os limpos, ou algumas versões dizem os puros de coração, porque verão a Deus. Eu juntei essas duas bem-aventuranças para a gente fechar a semana, porque a gente tem que meditar, pensar o que é essa pureza de coração. Misericórdia a gente sabe, né? Misericórdia a gente pede de Deus, inclusive misericórdia, em tantos atos, em tantos erros que nós fazemos, mas muitas vezes não estendemos também a misericórdia. E eu tenho pedido, Senhor, me ajuda, né? Tenha misericórdia de mim e me ajude a ter misericórdia também, né? Porque a nossa natureza é pecaminosa, e a gente pede de Deus ajuda, mas muitas vezes não quer, na mesma medida, passar adiante, né? Então, Deus, ele traz um alerta aqui, nessas duas bem-aventuranças, e fala um pouquinho mais. Porque olha só, o que é a pureza de coração, segundo a Bíblia? Se você ver nos versos 7, 21 a 22 e 33 a 37, que fecha o capítulo 5 de Mateus, você vai ver, você vai perceber que Deus vai além, vai mais fundo do que somente as ações. Nós falamos de ações, né? Falamos daqueles que buscam a justiça, nós falamos daqueles que buscam a paz, né? Falamos das bem-aventuranças nessa semana, aqueles que inclusive choram serão consolados, os humildes que precisam de Deus, percebem a necessidade de Deus, né? E aí esses humildes de espírito, eles serão abençoados com porção maior do que Deus quer dar, né? Inclusive a Bíblia fala que no chamado dos discípulos, João, que era, né, não era uma pessoa calminha, né, mas era uma pessoa que abria o coração para Deus, e quanto mais perto ele ficava de Deus, Deus abria mais coisas para ele, e é assim mesmo, viu? Os mistérios de Deus, que eu comecei falando dos mistérios do capítulo 5 de Mateus, como é que você vive um negócio desse, né? A pessoa te machuca, te fere, e você fala assim, não, tudo bem, Senhor, eu vou me alegrar em Ti. E quando eu fiquei vendo essas bem-aventuranças essa semana, eu falei, mas Senhor, isso, o seu filho não é tolo, né? Como que o Senhor fala para alguém se bater numa face e virar outra? Que isso? O filho seu é idiota? Não é, Senhor, né? É uma pessoa que vive de cabeça baixa, outro machucando, e ele não reage. E eu angustiada, sabe, com as bem-aventuranças, vendo nos olhos humanos, né? Na ótica humana. E aí, senti Deus falando durante a oração, Raquel, você está olhando a curto prazo. Deixa eu te dar os meus óculos para que você olhe a longo prazo. E aliás, tudo, se você observar nessas bem-aventuranças da semana, o inimigo de Deus, ele fala assim, não, teve um problema, resolve, agora acaba com ele, acaba com ela. Esse imediatismo em resoluções precipitadas tem levado muita gente, inclusive, para a cadeia. É ou não é? Perde a paciência no trânsito, faz besteira. Perde a paciência em casa, faz besteira. Deus está ensinando nós pensarmos de uma forma mais ampla. Me ensinando. Eu indignada, falando, o que é isso, Senhor? Na prática, o que é isso? E aí ele me dá os seus óculos e fala, olha a longo prazo. Se vermos Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, diz que eles viviam aqui, mas os olhos estavam na pátria celeste. A visão era lá na frente. Aonde todos aqueles, por exemplo, que machucarem os filhos de Deus, estão machucando a Deus. Ele fala assim, quando fizeste a um dos meus pequeninos, é comigo o papo.
A conversa é comigo. Você vai prestar conta para mim. Então, se alguém ofende a gente injustamente, se alguém nos fere, porque nós servimos a Deus, estamos na nossa, e alguém vem e faz o que fez com Jesus no passado, ele vai receber das mãos do próprio Deus a recompensa, boa ou não, né? Positiva ou negativa. Às vezes a nossa mansidão, como diz a Bíblia, faz com que outros se salvem, porque elas veem o caráter de Deus, mesmo aqueles que nos agridem, aprendemos essa semana. E agora Deus fala de algo mais profundo do que essas ações ou reações, ele fala dos pensamentos. Gente, se você odiar a seu irmão, você já é um assassino, diz Deus. Oh, que isso? Se você desejar a mulher do próximo, ou o esposo do próximo, você já é um adúltero, uma adúltera. Eu lembro uma vez um professor falando, nossa, esse pessoal que lê a Bíblia ainda fala que só de você pensar você já está pecando. A Bíblia não diz isso. Inclusive Lutero, né, tem um trechinho que ele fala que pensamentos são como passarinhos que sobrevoam a cabeça. Esses pássaros só fazem ninhos se eu e você permitirmos. A Bíblia não fala que pensou, fala que desejou. Se você olhar na linguagem mais próxima do original, desejou intensamente a mulher do próximo. E é interessante que a psicologia fala isso, né? Primeiro vem o pensamento. Aí se você permite que esse pensamento continue, fique na mente, aí vem o sentimento, vem o desejo e depois vem a ação. Eu estava lendo esses tempos uma matéria que falava que as pessoas, muitos, não agridem, não chegam até matar o próximo com medo das consequências. Mas se não tivesse pena, se não tivesse prisão, se não tivesse, né, a reclusão, entre outras penas, as pessoas estariam revidando ali na hora, não teriam limites, entendeu? Então, olha só, Deus está falando assim, o homicídio, o adultério, nasce o quê? Primeiro na mente. Diz que Jó, ele fazia o seguinte, gente, ele desviava os seus olhos de uma virgem. Ele era casado, tinha sua esposa, e como as mulheres são bonitas, tem mulheres lindas, eu não é, né? Então assim, você fala assim, não, agora eu não, né, não vou olhar para ninguém. Não, não é não olhar. Essa pureza de coração que Deus está falando é assim, ó, se há algo que eu posso vir a desejar, então eu desvio o meu olhar, né? Algo que pode ser perigoso para mim, para outro, não é. É como o alcoólatra. Quando a pessoa tem um problema, ela tem um vício, o que é ensinado? Ir no bar e falar, eu enfrento essa bebida, pegar a garrafa. Não, é desviar-se do bar, né? Deus está ensinando, ó, vem um pensamento, pede para Deus, Senhor, afasta esse pensamento. Me feriram, me machucaram, a minha tendência é odiar aquela pessoa. E é por justa causa? É me magoar, é me ferir, e o danificado sou eu mesmo. Por isso que Deus dá as bem-aventuranças e fala, feliz, ó, segue o que eu estou te dizendo. Faz isso. Eu estou te falando que você vai ser feliz, entrega na minha mão. Haverá justiça sim, haverá bondade sim, haverá misericórdia sim para aqueles que me buscarem. E olha, eu vou ensinar você a lidar com essas coisas. Cuida do seu pensamento, né, para que isso não se transforme em desejo, para que você não venha agir de forma que danifique mais ainda a sua vida. Então o pecado não está na ação perante Deus, está no sentimento. Não é nem no pensamento, está em você amadurecer o sentimento de ódio, sentimento de lascívia, de cobiça das coisas do outro, seja homem, mulher, seja, né, casa, carro, você começar a cobiçar. Vai além de pensar que o do outro é legal, é você fazer ninho com aquele pensamento, deixar que faça ninho na sua cabeça. E Deus adverte pra gente, os puros de coração verão a Deus. Eu vou terminar lendo aqui um trechinho. Todo pensamento impuro contamina a alma, enfraquece o senso moral e tende a apagar as impressões do Espírito Santo. Diminui a visão espiritual, de modo que não pode ver a Deus. Diminui a visão, a pessoa fica cega, não vê a Deus.
Quando o quê? Quando o pensamento impuro contamina a alma, ou seja, faz ninho. Você pensa em uma coisa errada ou tem um pensamento ruim e aí você fala, não, é isso mesmo, eu tenho que me vingar, ou então é isso mesmo, eu mereço aquela pessoa, aquela coisa do outro, entendeu? Aí já se torna um impuro sentimento contaminando a alma. Que Deus nos livre de tal, que Deus nos ajude, porque é pela contemplação a Ele que nós somos transformados. Inclusive Filipenses, lê lá Filipenses 4, verso 8. Tudo que é puro, tudo que é são, isso ocupe o seu pensamento, ou seja, isso tenha lugar no seu pensamento. Que Deus possa nos ajudar, gente, a termos um coração puro. E Ele vai nos ensinar a termos também misericórdia, porque aqueles que são puros de coração começam a perceber que são pecadores, né? Que são suscetíveis a pensamentos ruins, a sentimentos ruins e ações ruins. Somos todos iguais, um no aspecto, outro no outro. E eu pensei nisso, sabe, Senhor? Eu sou mesmo pecador, igual às vezes eu reivindico, né? Uma causa e fico furiosa. Senhor, me ajuda. Não, né? Tá errado, eu não quero concordar com esse meu defeito. Diz que Judas, viu? A diferença de Judas para os outros discípulos que foram chamados, que nós relatamos nessa semana, antes de ser falado as bem-aventuranças para eles, Judas acalentou o seu defeito, falou, não, eu sou assim, pronto, não tem jeito, e acabou. Né? É a diferença daquele que busca a Deus, é o quê? Não, Senhor, eu tenho esse defeito, eu sou impulsivo, Senhor, eu sou invejoso, Senhor, eu sou, né, uma pessoa triste, inconformada, insatisfeita, Senhor, eu tenho esse defeito, mas eu não quero permanecer assim. Tenha misericórdia de mim, me ensina a ter misericórdia do meu próximo, que também tem defeitos, talvez diferente dos meus, e que eu considere graves, e são graves os seus defeitos, mas eu também tenho, me ajuda, e ajuda a ter compaixão também. Que Deus nos ajude para que sejamos verdadeiramente felizes. Confia, vale a pena. Vamos orar? Bondoso Deus e bendito Pai, ai, meu Deus, o Senhor sabe o quanto meu coração se afligiu em falar com os ouvintes da Adolescente essa semana. Eu não queria dizer de algo que eu estou lutando ainda, mas o Senhor é quem faz a boa obra em nós. Obrigada, porque não é a Raquel que vence nada. É o Senhor, pela tua graça, que transforma. Que a gente tome a decisão mesmo de se entregar ao Senhor. E o resto eu sei que o Senhor pode fazer. Pode nos tornar humildes. Pode nos tornar pessoas mansas. Isso é milagre, Pai. O Senhor pode nos tornar pessoas misericordiosas, pacificadoras e puros de coração. Nos purifica, Pai. É o que nós te pedimos, porque queremos ver o Senhor em breve, face a face. Pelo teu amor e pelas dicas de mestre, que quer nos ver felizes de verdade, Senhor. Agradecemos muito, em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o Adolescente dessa semana, agradecendo a sua companhia, o compartilhamento. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, incentive os seus amigos a se inscreverem, para que outros tenham acesso a esse tão bondoso Deus que cuida de nós e compartilha o seu amor cada dia, né? Diariamente a cada um de nós. Um grande abraço, fique com o nosso Pai.